aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre inequação de segundo grau. Inequação é toda sentença matemática aberta expressa por uma desigualdade, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, tá? Tem esse primeiro exemplo aqui, de segundo grau, porque a equação associada é de segundo grau. Você quer os valores para que essa equação seja menor que zero. Então, o que a gente vai fazer? Estudo de sinal. Vamos igualar essa equação a zero, primeiramente. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Quando que é o nosso delta? B ao quadrado menos 4AC. B é menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que é 6. 25 menos 24. Delta, então, é igual a 1. X menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. X vai ser menos 5, 5. Mais ou menos a raiz de 1 é 1, gente, já vou colocar direto. Sobre 2 vezes A, que é 1. X vai ser 5 mais ou menos... x1, 5 mais 1, 6. Sobre 2 é igual a 3. E x2? 5 menos 1, 4. Sobre 2 é igual a 2. Então, eu tenho dois zeros, 3 e 2. Vamos estudar esse sinal. Esboça seu gráfico com cavidade para cima, porque o A é positivo. Coloca os zeros da sua função, 2 e 3, na ordem certa. E vamos estudar o sinal. Quem está acima do eixo, mais. Quem está abaixo, menos. Acabou? Estudo de sinal acabou. Aí agora a gente volta para a inequação. A inequação pede que seja menor que zero. Não pode ser menor ou igual. Então, eu vou abrir bolinha aberta aqui nos zeros da função, porque eu não quero eles. E eu quero um intervalo que é menor que zero. Então, vou riscar aqui, ó, entre 2 e 3, porque é onde está o sinal negativo. Como que eu dou o conjunto solução dessa inequação? Equação tem conjunto solução, inequação também tem. Então, qual é o conjunto solução dessa inequação? X pertence a R, sempre vai começar assim. Tal que não está entre 2 e 3, e tirando 2 e 3, 2 menor que x, menor que 3 e fecha chaves. Esse é o conjunto solução dessa equação. Se fosse igual a zero, seria nos pontos 2 e 3, se fosse uma equação. Se fosse menor ou igual, teria um menor ou igual aqui. E se fosse maior, x seria maior que 3 ou menor que 2, porque seria nos intervalos positivos da função, né, da equação aqui. Segundo exemplo, também é uma inequação, também é de segundo grau, mas eu tenho que arrumá-la primeiro, porque não está igual a zero. Então, vamos arrumar primeiro. X ao quadrado mais 3x menos 4 é maior que zero. Agora sim eu tenho a minha inequação de segundo grau do jeito que eu quero para poder resolver. Vou igualar isso a zero. X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. A igual a 1, com cavidade novamente para cima. B igual a 3 e C igual a menos 4. Quanto que é o delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser... B é 3, né, gente? B é 3 ao quadrado.
menos 4 vezes 1 vezes menos 4. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, o delta é igual a 25. Vamos resolver nosso x. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui que tá Bhaskara, né? Menos 3, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1. X, então, menos 3, mais ou menos 5, sobre 2. Quanto que é o x1? X1 vai ser menos 3 mais 5, 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Quanto que é o x2? Menos 3 com menos 5, menos 8. Sobre 2, menos 4. Então, 1 e menos 4. Na hora de estudar o sinal, gente, vou colocar aqui em cima. Cuidado com a ordem, hein? De novo, a função é positiva, concavidade positiva, o A é positivo, desculpa. Menos 4 e 1. Vamos estudar nosso sinal. Positivo, positivo, negativo aqui no meio. É isso? Agora vamos olhar a nossa inequação. Maior que zero. Então, de novo, não pode ter o 4 nem o 1, bolinha aberta. E eu quero nos intervalos que é maior que zero. Então, na hora de dar a resposta, solução é igual. X pertence a R, tal que x é menor que menos 4 ou x é maior que 1. E fecha nosso parênteses, nossas chaves. E acabou a inequação. Será que toda inequação tem solução? Vamos ver. Ou tem solução possível, né? Vamos ver. Essa aqui a gente também tem que arrumar, tá vendo? O 9 está depois do sinal. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 6x menos 9, maior que zero. Agora, a gente vai ver. A é igual a menos 1, concavidade agora é para baixo. B é igual a menos 6 e C é igual a menos 9. Vamos fazer nosso delta. B ao quadrado menos 4AC. B é menos 6, então menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Ah, um detalhe. Vocês podem pegar e falar assim, vou multiplicar tudo por menos 1 e resolver. Vocês podem até fazer isso para resolver o zero, mas não para fazer o sinal, porque nesse caso, essa inequação, a concavidade é para baixo, tá? Então, cuidado ao fazer essa multiplicação aqui. Delta é igual, menos 6 ao quadrado, 36. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Eita, nosso delta deu igual a zero. Então, eu vou ter duas raízes iguais. X é igual menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual menos 6, 6. Mais ou menos a raiz de delta, que é zero, sobre 2 vezes menos 1. X é igual 6 dividido por menos 2 é igual a menos 3. Então, a raiz o zero dessa equação é menos 3. Vamos fazer nosso esboço. Só tem uma, na verdade, duas iguais, então só vai tocar o eixo no menos 3. Né? Vamos estudar o sinal. No menos 3 ela é zero e no resto da função ela é negativa. Aí agora a gente olha para a nossa inequação. Eu quero que seja maior que zero. Tem algum ponto nesse estudo de sinal que a função é maior que zero?
Não, né, gente? Tem um ponto até que é igual a zero. Se fosse maior ou igual, a resposta ia ser x igual a menos 3. Mas não, maior que zero não tem. Então, nesse caso, a solução é zero cortado. Não preciso botar x pertence a R, é simplesmente zero cortado. Não há solução para essa inequação.